Como entender o Antigo Testamento? Os textos do Antigo Testamento servem para os dias de hoje? Essas perguntas e outras serão respondidas nesse vídeo. Eu sou Wilson Silva, professor da Curios Centro Educacional. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como entender o Antigo Testamento. Um tema muito importante. Para fazermos uma boa interpretação dos textos do Antigo Testamento, é necessário que antes de nós lermos os textos, nós tenhamos em mente alguns aspectos importantes. Isto mesmo, esses aspectos vão nos orientar a compreender melhor a realidade do texto e assim chegarmos numa interpretação mais assertiva. Basicamente, nós podemos destacar três aspectos importantes: aspecto histórico, aspecto progressivo e aspecto central. Vamos entender melhor acerca desses aspectos, para assim podermos fazer uma interpretação mais correta do Antigo Testamento. O Antigo Testamento se deu num período muito longo da história. Pensando em Gênesis, que retrata acerca da criação e o início da humanidade, até a chegada dos 436 anos antes de Cristo, com a volta dos judeus à Terra Sagrada, nós podemos entender que houve muitos acontecimentos, passaram-se muitos fatos históricos. Por isso, para interpretarmos o Antigo Testamento, é necessário que nós venhamos a nos situarmos melhor no contexto histórico. Por exemplo, quando a gente lê aquelas passagens do povo de Israel no deserto, nós precisamos compreender o contexto. Ali foi um momento particular, a qual Deus estava tratando com o seu povo. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus derramou maná dos céus, Deus preparou as cordonizes para alimentar o seu povo. Isso foi necessário porque eles estavam ali no deserto e precisavam ter uma experiência para que através dessa experiência eles pudessem ser fortalecidos para cumprir o propósito de Deus. Aquela experiência particular de Israel não pode ser aplicada como uma verdade para todos aqueles que creem em Deus. Achar que ainda hoje Deus vai abrir o Mar Vermelho, que Deus vai derramar maná dos céus, ou preparar cordonizes, ou coisa do tipo, não faz coerência com a realidade do texto do Antigo Testamento. Os textos históricos são muito importantes e o Antigo Testamento nos traz uma riqueza de fatos e acontecimentos que nós precisamos entender. O problema não está em relação à história em si, mas como nós aplicamos a história. Nós precisamos compreender que ali foi um relato de algumas coisas que aconteceram de forma coletiva com o povo ou de forma particular através de alguns personagens, tendo em vista que esses fatos não determinam uma verdade universal. Sendo assim, da forma como Deus trabalhou com José, Deus trabalhou com Moisés, com Davi e outros, isso não quer dizer que Deus também vai trabalhar conosco da mesma forma. Eles viveram numa época diferente e viveram um contexto histórico particular. Sobre o aspecto progressivo, quer dizer que o texto sagrado ele foi se desenvolvendo dentro de uma progressão. Isso mesmo, Deus foi se revelando aos poucos aos seres humanos. Deus não trouxe a revelação de uma forma direta, não, mas ao longo da história ele foi trazendo algumas manifestações da sua verdade, para que ao desenvolver da leitura dos textos do Antigo Testamento, a gente possa ter uma compreensão dessa revelação de forma progressiva. A revelação do plano de Deus não se deu de forma direta, não, até porque
os seres humanos na época não suportariam e não compreenderiam a integralidade daquilo que Deus precisava revelar. Por isso, Deus ao longo da história, ele foi trabalhando com situações, trabalhando com acontecimentos, foi trabalhando com elementos e através disso Deus foi aos poucos instruindo ao seu povo a compreensão melhor acerca da sua revelação. Por isso, nós precisamos separar e entender que como Deus trabalhou ali no início, nos primórdios, desde ali da origem da humanidade através de Adão e Eva, até a construção da Torre de Babel, ali Deus está trabalhando de uma forma universal, de uma forma geral. A partir da chamada de Abraão, Deus começa a se identificar mais, se revelar mais àquele homem e que ele seria importante para trazer melhor acerca da vontade de Deus. Moisés, com a lei, vai progredir ainda mais o conhecimento acerca de Deus e da sua vontade. Seus estatutos serão importantes para que o povo pudesse conhecer a santidade do Altíssimo, assim como a sua moral. Já Davi vai mostrar Deus como sendo Senhor, aquele que governa, aquele que é rei eternamente. Dentro da história de Davi, nós vamos perceber a realidade da soberania de Deus. Apesar do Antigo Testamento ser escrito por várias pessoas em diferentes épocas, diferentes linguagens e abordagens particulares, nós não podemos deixar de entender que a verdade de Deus ela é única no livro do Antigo Testamento. E tendo em vista que todos os livros, apesar de trazerem abordagens diferentes, ela traz uma única verdade, que é a verdade da revelação de Deus através da sua obra em Cristo. Ao olharmos os textos do Antigo Testamento, precisamos encontrar Cristo. Dentre os textos históricos, assim como também os textos poéticos e os textos proféticos, Cristo se faz presente, sendo que ele é manifestado de uma forma tão clara. O próprio Senhor Jesus confirma essa posição acerca da sua centralidade nos textos sagrados. Quando Jesus diz, examinai as Escrituras, porque elas têm a vida eterna e elas testificam de mim, Jesus está enfatizando aos judeus acerca dessa realidade. A leitura e a interpretação do Antigo Testamento realmente não é uma tarefa fácil. Porém, a utilização desses aspectos vai tornar isso muito mais fácil. Sendo assim, vale a pena agora a dedicação e o exercício diário para a compreensão dos textos do Antigo Testamento, tendo em vista toda a riqueza que nós vamos descobrir através dessa tarefa. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até mais!